Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Jackson Manha Bosco e vocês estão no curso de Design de Interfaces. Hoje a gente vai falar sobre o nosso oitavo pilar, que é modelagem de interfaces. Qual seria nosso objetivo aqui? É descrever os modelos e técnicas de modelagem de interfaces em IHC. A gente vai discutir os modelos de tarefas e modelos de interação e também vai ilustrar aí representações e modelos utilizados no design de interfaces com o usuário. Então vamos lá, a gente vai começar com os cenários de interação, tá? O que são cenários de interação? Então são descrição de situações que simulam o comportamento e as ações dos usuários aí que querem interagir com o nosso sistema. Beleza, galera? E por que é bom usar esse cenário, tá? Ele ajuda a equipe, tá, de desenvolvedor a atender aí o contexto que o sistema será utilizado, tá? Beleza, galera? Assim ele garante que o designer aí garante funcionalidades e atende às necessidades aí dos usuários. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui a toolbar. E como é que deve ser essa parte aí? Então, os cenários devem ser curtos, tá? E objetivos. Tá? Assim, trazendo os detalhes importantes e que contextualizam aí o comportamento aí com o usuário. Próximo passo aí, então, pessoal. A importância dos cenários de interação. A gente vai começar pelo mapa, tá? Então, os cenários de interação, eles funcionam como um mapa que permite visualizar o fluxo do passo a passo de cada ação do usuário, tá? Isso facilita a compreensão aí com o caminho que os usuários estão utilizando aí no nosso sistema. O time. Então, a criação de cenários aí melhora a comunicação entre os membros da equipe, tá? Assim, ele garante que todos tenham a mesma visão sobre o que está sendo utilizado aí no sistema. Beleza, galera? Vamos lá. E sobre as informações, então, os cenários ajudam a identificar as informações cruciais que devem ser consideradas do design, como requisitos e necessidades especiais aí dos usuários. Benefícios dos cenários de interação, ou seja, eles são utilizáveis em várias etapas do projeto, tá? Então, os cenários eles podem ser criados e utilizados ao longo do projeto. Assim, eles auxiliam no planejamento, no design, no desenvolvimento e também nos testes. Um exemplo, tá? No início, ajuda a definir os requisitos. Durante o desenvolvimento, orienta os ajustes e melhorias. Então, a parte de baixo custo e tempo de criação, tá? Então, os cenários são relevantes, eles são rápidos, baratos de criar, mas ainda fornecem insights valiosos em cada fase do projeto. Ou seja, tem baixo custo, é pouco tempo para criar, e ele tem uma grande importância aí, que faz com que ajudam a desenvolver o sistema. Ou seja, tem muito ganho em cima disso, tá? Um exemplo, tá? É possível criar cenários simples para validar ideias antes de investir muito tempo e dinheiro aí no desenvolvimento. Beleza, galera? Vamos seguir aqui. Agora a gente tem a parte do mapeamento das tarefas do usuário, tá? Então, o designer, ele tem que usar os critérios para entender as tarefas que os usuários vão utilizar aí, tomando o designer o foco nas reais necessidades, ou seja, ele tem que entender o que o usuário vai querer, o que o usuário está pedindo e focar nas reais necessidades dele. Não pode implementar as coisas que estão fora do foco aí do usuário, tá? Um exemplo aqui é mapear o que o usuário precisa fazer, ou seja, o designer pode utilizar pontos de frustração e otimizá-los, tá? Ou seja, quando o usuário ele dá uma dica dizendo que o sistema não está bom nessa parte, então aí o desenvolvedor tem que focar nisso daí e otimizar até que seja de forma boa a utilização aí do usuário. Beleza, galera? Compreensão do comportamento dos atores, ou seja, os cenários detalham como
os diferentes tipos de usuários interagem com o sistema, tá? Assim ajudando a equipe a prever problemas e melhorar a experiência do usuário. Um exemplo, tá? Saber que um professor revisa os projetos com frequência permite criar funções que agilizam essa tarefa, ou seja, as próprias funções já vão agilizar isso. Seguimos aqui, título do cenário, aqui é um exemplo, tá? Dos cenários de interação. Confirmação do cadastro de projetos finais. Explicando aqui, é um título que resume aí a situação, tá? Deixando explícito o contexto que vai ser toda a descrição, tá? Quem vai ser o autor principal? Aqui a gente dá como exemplo Marcos Correia. Ele é um professor, tá? Então ele identifica o autor principal e atende aí que tem que ser realizado a ação que o papel dentro do cenário, tá? Quais são as descrições dentro desse cenário? Então, ele é um professor que supervisiona vários alunos, tá? E recebe notificações para que o projeto final seja cadastrado, tá? Como o sistema não mostra informações detalhadas nas negociações, vai ser preciso, então, atender manualmente o sistema para que verificar esses dados. E causa trabalho, tá? A respeito do aumento no tempo das tarefas. Então, a descrição apresenta uma situação real de um problema identificado, tá? E permite que a equipe visualize aí como o sistema implanta aí ao usuário. Aqui vai ser a parte de estrutura do cenário aí de interação, tá? O título vai ser, deve ser claro e breve, tá? Para que qualquer pessoa entenda o contexto imediatamente. Então, o título tem que ser direto ao assunto, não pode ser muito grande e nem muito breve. Ele tem que ser claro, tá, pessoal? A identificação dos atores, tá? Os principais usuários envolvidos. Então, tá? Para que saiba quem interage com o cenário. Então, isso é muito importante, tá? Os atores são os principais usuários que vão utilizar esse sistema. Lembrem-se disso. Sobre a descrição da situação, tá? Tem que ter detalhe, o contexto e as ações que acontecem aí, explicando o que cada ator vai fazer em determinada situação e o que precisa ser feito, tá? Uma dica aí. Use uma linguagem simples e direta para que todos da equipe consigam entender o cenário, que precisam ser conhecidos, principalmente na parte técnica aí, que ela é mais específica, tá bom? Vamos lá. Vamos partir para o propósito dos cenários. Vamos lá. Os cenários, eles ajudam a entender qual o motivo que o usuário realiza certas ações, tá? Além de explicar qual é o objetivo aí e as reações dos usuários no sistema. Ou seja, o protótipo dos cenários ele serve para explicar o passo a passo do usuário e as realizações do usuário nesse sistema, tá? E assim mostrar os objetivos. Na parte do exemplo, se o usuário ele precisa completar uma tarefa urgente, isso motiva ações rápidas, tá? E o sistema deve ser responsivo e ágil. Beleza, pessoal? E a parte de impacto no produto, tá? Então, tem que detalhar o impacto do produto aí no sistema, na rotina dos usuários, tá? Assim, permitindo que a equipe adapte funcionalidades que realmente melhoram o dia a dia dos usuários. Beleza, pessoal? Aqui um exemplo que a gente pode citar, tá? Se o sistema facilita o cadastro de informações, isso impacta possivelmente na rotina aí e reduz o tempo de trabalho, tá?